Sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para mais um vídeo do canal, com as atualizações, com o primeiro giro, com as atualizações das notícias do nosso gigantesco e amado Vasco da Gama. Nesse dia de hoje, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Sexta-feira 13, pessoal, sexta-feira 13. Sabe o que isso quer dizer? Nada, absolutamente nada. Então vamos seguir aqui. Pessoal, aqui será um canal feito de vascaíno para vascaíno. Eu gostaria primeiramente de pedir para vocês vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, dá o like. Compartilhe esse vídeo com outros vascaínos, compartilhe o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Nós vascaínos, eu nasci Vasco, sou Vasco desde que eu me entendo por gente. Então nós vascaínos sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso Vascão. E nós que nascemos Vasco sabemos do porquê disso, né? Nós sabemos de toda a história. E agora, com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco, para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. Então aqui será canal feito por um vascaíno, de vascaíno para vascaíno, com atualizações diárias das notícias do nosso amado gigantesco Vasco da Gama. Então, para esse primeiro giro, estou chegando aqui para esse primeiro giro com as atualizações das notícias do nosso Vascão nesse dia de hoje, 13 de outubro de 2023, sexta-feira 13. E a notícia que sai hoje, pessoal, é a seguinte: Pablo Verratti, o nosso camisa 99, centroavantaço, nosso pirata da colina, Verratti do Vasco é eleito craque do Campeonato Brasileiro em setembro. Muito merecido. Centroavante argentino está há 2 meses no Brasil e fez 7 gols em 10 jogos pelo Vasco. Os números são impressionantes, os números superam os números do Germancano, quando o Germancano chegou no Vasco. Então, na minha opinião, Verratti é melhor que Cano. E é isso aí, na minha opinião, Verratti é melhor que Cano. Os números comprovam isso. E a notícia segue: há 2 meses no Brasil, Pablo Verratti já conseguiu uma marca importante. O argentino foi eleito pela CBF o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em setembro. O prêmio foi dado ao atacante pelo desempenho no mês passado com a camisa do Vasco. Em setembro, o argentino disputou 4 jogos, fez 4 gols e deu 1 assistência. Os números são muito bons do nosso querido Pablo Verratti, nosso camisa 99, centroavantaço do Vascão, o pirata da colina. Contratado em agosto, Verratti vem sendo o destaque do Vasco na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao clube, o argentino, que vai completar 35 anos no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, dia 15 de outubro, o argentino disputou 10 jogos e marcou 7 gols. Notícia segue. Verratti foi também o artilheiro da última edição do Campeonato Argentino, com 13 gols, atuando pelo Belgrano. Verratti foi comprado pelo Vasco por pouco mais de 5 milhões de reais. Então, pessoal, na minha opinião, é muito merecido esse jogador. Esse jogador, na minha opinião, foi um trabalho muito bom feito pelo scout do Vasco. Ninguém conhecia Pablo Verratti. Foi
Igual quando o Vasco trouxe o Germancano do Independiente Medellín, da Colômbia. A chegada do Cano ao Vasco. Ninguém conhecia o Cano. E agora nós trouxemos o Verratti, na minha opinião, é melhor que o Cano. E não é achismo, os números comprovam isso. Acabei de dar aqui os números dele. E além de tudo, ainda além de ter chegando, resolveu o problema do ataque, no qual tínhamos ali o morto Pedro Raul, né? Um morto-vivo ali no ataque do Vasco, um jogador, na minha opinião, mimado, mimado e caneleiro, é a minha opinião sobre o Pedro Raul. Mas vamos falar do Verratti, jogador que chegou chegando, os números comprovam isso, merecidíssimo. Primeiro mês dele atuando no Brasileiro, que é um campeonato difícil, ganhando aí o prêmio de craque do mês de setembro. E além de tudo, além de ser um ótimo jogador, na minha opinião o Vasco não teria os pontos que tem hoje se não fosse o Verratti. Na minha opinião ele junto com o Paulinho, com o Rossi, nessa ordem, o principal jogador aí desse elenco do Vasco. Nós não teríamos, na minha opinião, o Vasco não teria os pontos que tem sem o Verratti. E ainda é carismático, é ídolo da criançada, você vê nas arquibancadas aí do Maracanã, nas arquibancadas de São Januário. Ele já atuou no Maracanã, né, na vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Nas ruas, as crianças, redes sociais, internet, ele é ídolo das crianças, as crianças fazendo comemoração dele, tapando um dos olhos, em alusão ao Pirata. Ele é o Pirata da Colina. Então, além de ser um ótimo jogador, de ter sido eleito com merecimento o craque de setembro do Brasileirão, ainda é ídolo da criançada, ou seja, um jogador que faz 35 anos depois de amanhã, dia 15 de outubro. Vasco investiu pouco mais de 5 milhões de reais nele, assim, pelo custo-benefício, pelo que ele entrega, muito barato. E, na minha opinião, assim também mostra que o jogador pode sim chegar chegando, né? Comparando aí com jogadores como Puma Rodrigues e Luco Orellano, que estão desde o início do ano, a qual o Vasco investiu 20 milhões de reais no Orellano, 10 milhões de reais no Puma, total de 30 milhões de reais nesses jogadores. Os jogadores não entregam absolutamente nada. E o Vasco investe pouco mais de 5 milhões de reais no Verratti. E é a prova que o jogador pode sim chegar chegando, tomar conta da posição e resolver o problema do clube. Só que para isso ele precisa querer, precisa entender onde ele está chegando, ele precisa querer, e é isso, ele tá bem fisicamente, está bem mentalmente, ele precisa se preparar bem para fazer aquilo ali. Essa é a minha opinião. Então, eu no lugar do Orellano e do Puma, eu teria vergonha de estar tendo o desempenho que eles estão tendo com a camisa do Vasco, e vendo o Verratti chegando aí no primeiro mês, já sendo eleito o craque do Brasileirão de setembro. Eu teria vergonha desses dois jogadores e melhoraria o meu rendimento, faria uma autocrítica ali e melhoraria o meu rendimento, que é o mínimo que eles podem fazer, e é o que a torcida do Vasco espera neles. É o mínimo que eles podem fazer para justificar o investimento que o Vasco fez neles. Repito, 20 milhões no Orellano, 10 milhões no Puma. Então, Verratti, esse é o cara, esse é o nosso pirata. E, na minha opinião, junto com Paulinho, Rossi ali, Medel, montando aí a espinha dorsal dessa nova equipe do Vasco, nós vamos alcançar nosso objetivo esse ano, nos manter na Série A e com reposições pontuais no elenco no ano que vem, já que montamos uma base agora, né, com reposições pontuais na próxima janela. Vamos buscar coisas maiores sim em 2024. Acrescentar aí também Praxedes e Payet, né, mas um pouco menos importantes do que esses 4 que eu citei antes. E é isso, Verratti é o cara, Pirata da Colina. E, pessoal, uma outra notícia também importante, na minha opinião, que saiu hoje do nosso Vascão, que o Vasco está aí acertando, né, as pendências financeiras
caiu na conta, né, terça-feira, na última terça-feira agora, caiu na conta o restante, né, então o Vasco recebeu os 110 milhões, valor atualizado ali, né, valor atualizado, descontando o adiantamento que teve na janela e os juros pelo atraso. Valor atualizado, o Vasco recebeu na última terça-feira os 110 milhões da 777, referente ao segundo aporte desse ano de 2023. O Vasco está quitando as dívidas e uma notícia importante também que está saindo hoje aí, que Vasco paga a parcela atrasada referente à compra do Jair e fica em dia com o Atlético Mineiro. Após receber aporte anual da 777, o clube quita a dívida. O Clube Mineiro, o Galo, chegou a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF para cobrar o atraso dessa parcela aí do Vasco. Notícia segue. Após receber a última remessa do aporte anual da 777 Partners, na última terça-feira agora, dessa semana, o Vasco acertou com o Atlético Mineiro a dívida referente à compra do Jair. A SAF pagou nesta semana aproximadamente cerca de 3 milhões e 320 mil reais ao Clube Mineiro, referente à segunda parcela da compra do volante Jair. O valor estava atrasado desde o dia 25 de julho. Então, julho, agosto, setembro, outubro, né, pessoal? Aí, hoje, dia 13 de outubro, quase 3 meses aí de atraso, né? O valor estava atrasado desde o dia 25 de julho. A informação foi publicada, Aí notícia segue, a operação total custou cerca de 13 milhões de reais ao Vasco. O Vasco já havia acertado a primeira parcela, no mesmo valor de 3 milhões e 320 mil reais, que venceu em março. Por conta do atraso, após a promessa não cumprida de pagamento em setembro, o Atlético Mineiro chegou a acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a famosa CNRD da CBF, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Notícia segue. O Vasco agora está em dia com o Atlético Mineiro em relação a Jair. O clube ainda terá de pagar mais 2 parcelas no mesmo valor. No mesmo valor das 2 primeiras, 3 milhões e 320 mil reais, em janeiro e abril de 2024. Portanto, agora o Vasco quitou a segunda, esse ano o Vasco quitou aí com o Atlético, não tem mais nada para pagar esse ano, tudo certo. E as próximas 2 parcelas em janeiro e abril de 2024, do ano que vem. E lembrando, pessoal, que o Vasco comprou o Jair, né? O Vasco comprou o Jair, comprou 85% dos direitos econômicos do Jair, né? Nesse valor aí que eu acabei de falar para vocês, 4 parcelas de 3 milhões e 320 mil reais. Investimento aí total de aproximadamente 13 milhões de reais. O Vasco comprou 85% dos direitos econômicos do Jair. Então, o Vasco vai quitar também com a quitação do segundo aporte desse ano da 777, o Vasco também vai resolver as situações de Manu Capasso, zagueiro que o Vasco comprou junto ao Atlético Tucumã da Argentina. O Vasco também vai quitar a situação, vai resolver aí a situação, né, deixar em dia, né, quitar, botar em dia a situação do Puma Rodrigues, lateral direito que o Vasco comprou junto ao Nacional de Montevideo, Nacional do Uruguai, e também do Léo Jardim junto ao Lille da França. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Vou voltar até o próximo vídeo com novas atualizações, segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama.
Se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo com outros vascaínos, compartilha o vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. O Vasco é para quem acredita. E saudações!